Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso aí. A gente está aqui com o iPhone 7. Esse aparelho aqui não está ligando, como vocês podem ver aí na ordem. Vamos ver se dá para pegar. O aparelho não liga, o aparelho não está ligando. O aparelho não liga, fazer orçamento, não atualizar, quer dizer que não é para restaurar o aparelho, né? O cliente deve ter alguns dados importantes aqui no aparelho, não quer que restaure o aparelho, tá? Tá aqui o aparelho, pressionando aqui o botão de power, o aparelho não dá nenhum sinal de vida, ó. O aparelho não carrega, o aparelho também não carrega, não dá sinal nenhum no carregador, beleza? E eu vou mostrar aqui para vocês a forma que a gente vai estar diagnosticando. Sempre quando entrar um aparelho para vocês dessa forma aqui, que o aparelho não está carregando, não dá nenhum sinal de vida e também não liga, vocês vão começar por esse teste aqui, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. É o primeiro teste que dá para vocês fazer, até mesmo sem abrir o aparelho, tá? Com o aparelho fechado já dá para vocês fazer esse teste aqui e já ter tipo 90 a 95% de certeza da falha do aparelho, beleza? Então vamos começar aqui agora. A gente vai iniciar aqui pelo SMB, fazer o teste aqui com o SMB para a gente ver se localiza esse defeito aqui, tá? Aqui pessoal, a gente vai colocar o aparelho com a tela virada para baixo, tá? E as trilhas aqui do dockzinho do teste, né? Da plaquinha de teste, as trilhazinhas vocês vão ver que elas vão estar para cima, tá? E aqui no pino 8, vocês soldam um pedaço de malha, que nem eu fiz aqui. Pode ser uma malha ou um fio. Eu prefiro a malha porque ela não arrebenta e o fio fica arrebentando, tá? Então a gente vai colocar aqui na entrada do conector com as trilhas viradas para cima. E aqui na fonte, vocês vão regular a 5 volts. Vocês estão vendo aí embaixo, né? No canto de baixo do vídeo aí. 5 volts e 100 mA, tá? Não mais e não menos. 100 mA. Beleza? A ponteira vermelha aqui do nosso SMB, a gente vai colocar na vermelha da fonte. A vermelha da fonte com o vermelho do SMB, tá? Vai sobrar aqui a ponteira preta da fonte. E a gente vai colocar a ponteira preta da fonte no dockzinho aqui, tá? No pino 8, que seria o terra, né? No pino 8, tá? Então, pessoal, ó, vem aqui o cabo de alimentação da fonte, né? O cabo da fonte. A ponteira vermelha, que é positivo da fonte, a gente vai colocar na vermelha do SMB. A garrinha preta da fonte, que seria o negativo, a gente vai colocar aqui no pino 8, que seria o terra aqui do dock test, tá? Vai sobrar então a ponteira preta do multímetro, que é onde a gente deixa a ponta agulha, que é a ponta fininha, para a gente poder fazer os testes, tá? Nós vamos colocar aqui o primeiro multímetro aqui na escala de 20 volts, DC, 20 volts. E o que tem a luzinha aqui, que é o que faz a medição da corrente, a gente vai colocar aqui em 2000 microamperes, tá? E com a ponteira preta do SMB, a gente vai fazer os testes, começando aqui pelo pino 1. Ó, pino 1 deu aqui, marcou o mesmo que está quase ali na fonte, né? 4.18 volts. E aqui consumiu o total, e a luz acendeu com o brilho máximo aqui, ó. Então está consumindo o total da corrente. É como se eu colocasse a ponteira vermelha do multímetro do SMB aqui no terra, se eu estivesse aterrando a mesma linha, tá? Entendeu? Então o pino 1 aqui consumiu o total do que está entregando aqui o SMB. Pino 2 consumiu o total. Pino 3 consumiu o total também. Pino 4 182 volts, 1.82 volts por 124 micro. Beleza. Pino 5 consumiu ali também o total. E aqui baixou a voltagem. Pino 6 consumiu o total. E o pino 7 consumiu também o total. Beleza? Agora, pessoal, esse teste aqui também dá pra gente fazer com multímetro, tá? Somente com multímetro. Como é que a gente vai fazer isso? A mesma coisa, 5 volts lá na fonte e 100 mA, do jeito que tá aí, ó. 100 mA, né? Acho que não dá pra vocês verem. Deixa eu fechar um curto aqui. Olha, na fonte, ó. Vocês podem ver, né, no canto
Aqui assim. Nesse de azul que tá marcando 99, 900 e... tá marcando 99 miliamperes, né? Últimos dígitos a gente desconsidera. Então tá aí, ó, quase 100 miliamperes. No de cá, né, que seria a voltagem, tá marcando aí 5 volts, beleza? A gente vai colocar a ponteira preta da fonte, a garrinha preta da fonte no pino 8. Vamos pegar aqui o multímetro. Ó, o multímetro está desligado, né? Desligado aqui. A gente vai colocar aqui na escala de micro. O multímetro de vocês também deve ter essa opção. Tá aí, pessoal, aqui, ó, o A, né, que é microamperes, miliamperes e amperes, tá? Então a gente vai colocar aqui na escala de UA, que é microamperes, tá bom? Aí, ó, UA. Então a gente vai colocar aqui nessa escala. Aqui, ó, UA. Os bornes aqui, ó, normalmente eles vêm assim, né? Para medir diodo, medir voltagem, curto, continuidade. Vocês vão colocar aqui na escala de MA, ó, MA e UA, que é esse borne aqui, ó, tá? Esse outro aqui é para medir corrente mais alta, tipo amperes. Acima de 900 microamperes, ele vai marcar já a amperagem, tá? Então a gente vai medir nesse borne de cá. Acima de 900 miliamperes, tá, no caso. Então, como a gente vai medir uma corrente abaixo de 900 miliamperes, então a gente vai medir nesse daqui, ó. Vamos colocar aqui nesse borne de cá, pra gente medir microamperes e miliamperes, tá? Então, pessoal, a ponteira vermelha do multímetro, a mesma coisa do SMB, a gente vai colocar no vermelho da fonte, que é onde vai entrar a voltagem. Vermelho no vermelho, tá? E a ponteira preta do multímetro que sobrou, a gente vai começar a medição aqui no dock test aqui. A gente vai pelo pino 1. No caso, esse meu multímetro, ele tem o alarme sonoro, né? Alguns multímetros vai zerar ali, né? Vai zerar, vai ficar tudo zero aqui, tá? Ou vai ficar o L. Mas no caso do meu aqui, ele marca curto com o apito sonoro. E aqui marca o L, que ele consumiu total. Se eu colocar aqui na escala de miliamperes, ó, ele vai marcar o consumo aqui que tá consumindo, ó. 98 miliamperes tá consumindo aí. Tá consumindo quase o total que tá entregando a fonte, tá? Voltei aqui para microamperes. Vamos colocar aqui no pino 2, ó. Aqui no dock test, ó. É aquele dock test normal que você já deve ter visto aí na internet. Tem vários, né? Pino 8 aí tá a parte do terra, né? Pino 8 tá o terra. Então vamos pro pino 3. Disparou, consumiu total também. O pino 4 eu sempre pulo ele, porque ele é o pino que liga o aparelho. Então às vezes esse componente, no caso aqui a gente tá fazendo a aferição do Tristar, né? Às vezes ele tá ruim, mas o aparelho ainda tá ligando. Então quando você toca aqui no pino 4, ele automaticamente aciona o aparelho para poder startar e ele vai ligar. E tem que fazer o teste com o aparelho desligado, tá? Então eu deixo ele por último. Vamos medir aqui o pino 5, pino 6 e o pino 7. Aí sim eu volto no pino 4 para ver se tem consumo também. Consumiu também. Então, pessoal, aqui definitivamente o CI de carga. CI de carga não, né? O CI de dados e o que reconhece o cabo USB, que seria o Tristar, ele está danificado. Então a gente vai fazer aqui a abertura do aparelho e fazer a troca do componente aqui e voltar a fazer a medida aqui para ver se está tudo ok, tá? Eu vou fazer aqui a abertura do aparelho e depois eu volto para mostrar para vocês aí com o aparelho aberto para a gente fazer o reparo, tá? Essa parte de abrir o aparelho aqui eu não vou fazer porque a nossa aula aqui não é sobre abrir aparelho, é sobre fazer o reparo da placa, beleza? Já volto com vocês aí.
Bom pessoal, acabamos de abrir o aparelho aqui. Vou colocar aqui no microscópio para a gente dar prosseguimento aqui no reparo, tá? O que a gente pode colocar aqui, ó, para evitar aquecer muito a placa, pode colocar uma moeda pequena aqui na memória NAND, né? Vamos retirar aqui esse plásticozinho aqui, esse adesivo. Esse adesivo também não precisa tirar ele todo, se não quiser. Vou tirar só essa parte aqui de onde está o componente, né? Pronto, só esse cantinho aqui já serve. Vou colocar uma moeda aqui mais para trás, pegando aqui o setor de radiofrequência. Vamos deixar aqui só a área do componente aqui que a gente vai fazer o reparo, tá? Aqui do lado, pessoal, eu coloco uma moeda aqui assim, ó, na reta do componente, que é para o ar não entrar por debaixo aqui, ó, né? Entrar por debaixo e acabar atingindo ali a bobina, a Trinity, né? E aí provocar aí um curto no aparelho, tá? Essa bobina ela é bem frágil, ela entra em curto muito fácil. Então pode ser que se a gente jogar calor e entrar por debaixo ali, o aparelho venha fechar curtos, tá? Nessa bobina. E ela é bem complexa de estar mexendo, beleza? Então vamos lá, pessoal. O componente que a gente vai tirar é esse daqui. É o Tristar, né? É o 1610... Não, é 6110A3B, tá? Ele é do iPhone 7 e 7 Plus, é o mesmo código que tem aqui em cima, tá? Mas a gente pode usar ele em todos os outros iPhones aí anteriores, tá? Desde o 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus, tá? A gente pode comprar tudo do iPhone 7 e usar nesses aparelhos todos aí, tá? O que eu não recomendo é usar, por exemplo, no 5S ou do 6, no iPhone 6S ou no 7 ou 7 Plus, tá? Que ele é um pouco mais fraco, então pode ser que ele venha dar defeito muito rápido, tá? E eu recomendo também usar o componente novo, que esse componente dá muito defeito. Então pra gente colocar um componente já usado, então é mais provável do aparelho estar voltando para reparo de novo, tá? Nesse caso aqui eu vou ter que usar um componente recondicionado de outra placa, porque eu não tenho outro aqui no momento, beleza? Mas se você tiver um novo, eu recomendo que você use um novo, tá? Eu vou configurar aqui a estação de solda em 370 graus, 370 a 380, e a vazão de ar no 6 a 6,5, tá? Jogar aqui um pouco de fluxo, né? Vamos aproveitar que o componente está quente, a placa está quente, e vamos fazer a limpeza ali dos pads, tá? Eu vou colocar um pouquinho de estanho de baixa fusão, aquele que derrete com 138 graus, que é para melhorar aqui, para a gente retirar as esferinhas de estanho que ficou ali, tá? Aqui, se não quiser, não precisa nem passar malha, é só com o ferro de solda a gente faz a limpeza.
Tá vendo lá, pessoal? Até as últimas esferinhas lá, ó. Não dá pra pegar muito bem nítido, mas dá pra ver, ó, que até as últimas lá a gente conseguiu pegar, tá? Não precisa estar cortando essa blindagem aqui, porque dá pra gente fazer o reparo sem cortar ela, tá? Pra cortar ela, só se você já trocou uns 2 ou 3 componentes e o aparelho continua não funcionando, o setor de carga, aí sim eu recomendo cortar, que é pra gente fazer os testes aqui de todos os pads, tá? Mas se você for fazer só a troca do componente, eu não recomendo cortar não, porque fica um serviço muito feio, né? Então se a gente puder deixar o aparelho o máximo original possível, é melhor, tá? Aí todos os pads ficarem igual, né? Se você não tiver a solda de baixa fusão, dá pra fazer a remoção somente com ferro de solda também e fluxo. Mas tem que ser a hora que você acaba de retirar o componente, você pega e já faz a remoção, tá? Porque se esfriar, aí fica mais difícil de estar fazendo a limpeza dos pads. Bom, pessoal, tem uma placa aqui, ó. Creio eu que essa placa aqui tá ligando, é do iPhone 7. Eu vou retirar esse componente aí, né, testar. Mas antes de tirar ele, eu vou testar ele para ver se não tá com alto consumo igual aquele outro, né? Então vou colocar aqui na carcaça pra gente fazer o teste aqui, tá? Vamos colocar aqui o aparelho com a tela virada para baixo. Eu conectei aqui só o flex de carga e a bateria, tá? Vou colocar aqui o aparelho virado com a tela para baixo. O dock test com as trilhas viradas para cima. Vou colocar aqui na escala de microamperes. Ponteira vermelha do multímetro na vermelha da fonte. Você pode fazer o contrário também, a preta na vermelha e a vermelha na preta. A preta na vermelha e o preto da fonte ali, mas ele vai marcar menos aqui no multímetro. Então para marcar aqui corretamente, você usa a vermelha na vermelha e a ponteira preta da fonte você vai colocar aqui no pino 8 do dock test. E com a ponta preta do multímetro que sobrou a gente vai fazer o teste, tá? A fonte em 5 volts e 100 mA. Pino 1, 4.5, tá bom? Pino 2, tem que dar metade do pino 1. O pino 2 e o 3 tem que dar metade do pino 1. O pino 5, o pino 6 e o 7 tem que dar metade do pino 6, tá? Do pino 5. Então o pino 1 deu 4.5, o pino 2 vai dar metade desse valor e o outro também é metade desse valor. A gente pula o pino 4, que é o pino que liga o aparelho por enquanto. Vamos para o pino 5. O pino 5 tem que dar o mesmo do pino 1, tá? Do pino 1 aqui, ó. Quando ele estiver dando esse valor assim, você clica em outro pino, toca em outro pino que ele estabiliza, tá? Então o pino 5 deu o mesmo valor do pino 1, tá vendo aí, ó? Pino 6 tá bom, pino 7 também tá bom. E o pino 4, se a bateria estiver baixa, ele vai disparar o alarme também, tá? Mas a hora que o aparelho começa a ligar, ele diminui o valor, tá? Geralmente ele dá 360 aqui, mas como essa bateria tá baixa, então ele tá alterando o valor. Deixa eu ver se eu tenho uma bateria aqui com um pouco de carga. Essa aqui eu acho que tem carga também. Eu vou colocar aqui uma outra bateria com carga. Vamos ver se a gente consegue fazer a leitura desse valor. Deixa aqui na beirada para a bateria não cair, tá? Pino 1, beleza. Pino 2, pino 3, pino 5, pino 6, pino 7. Vamos tocar aqui no pino 4 agora para ver. Aí, ó, 360. É esse valor aproximado que tem que dar, tá? Em torno de 370, 330 a 370, tá? Nesse valor aí tá bom, tá? Se der muito acima desse valor, quer dizer que o aparelho está com consumo aí já nessa linha do Tristar. Se der abaixo, tipo 300, 290, não tem problema. O problema é se não der nenhum consumo também, quer dizer que a linha pode estar aberta, né?
Então pessoal, esse Tristar aqui tá bom. A gente vai usar ele para substituir aquilo que a gente acabou de remover, tá? Vou só colocar o stencil aqui em cima e refazer a solda por cima desse, tá? Pra gente evitar de ficar jogando calor aqui no componente, tá? Quanto menos calor a gente der aqui no componente, melhor, beleza? Um componente que danifica muito fácil, né? Peguei aqui o estanho. Para fazer o rebalem, pessoal, a gente vai... Você segura ali o stencil, passa o estanho em pasta. Agora você segura aqui, ó. Pode deixar a estação de ar a uns 300, 320, não tem problema, tá? De 280 a 330, 340. Só que a vazão de ar tem que estar muito baixa, então de 2 ou 3 no máximo, tá? E aí vocês vêm aproximando de longe, ó. Chegando devagar. Quando ele começar a subir bolha para cima, aí vocês distanciam um pouco, ó. Aproxima de novo. Pronto. Aqui a gente vai colocar a moeda do lado, né? Para não entrar de baixo. Vou colocar a moeda aqui em cima, no setor de RF. E uma outra aqui na lente para não pegar calor nela. A estação de ar está em 360. Vazão de ar está no 3. Eu vou jogar aqui um pouquinho de fluxo. Aqui tem duas opções para você estar fazendo a instalação do componente, tá? A primeira, deixar a temperatura um pouco alta. E aí vocês posicionam o componente e vem jogando o ar de longe até ver que o componente grudou. E a outra opção é segurar o componente. Eu recomendo vocês aprenderem nessa opção de segurar o componente, tá? Ele fica no lugar fixo, vocês jogam uns 10 segundos de ar nele e aí vocês podem soltar. Vocês podem regular o componente assim, ó, alinhar, né? Regular não, alinhar. Deixa a estação nos 360 graus. Deixa o ar bem baixinho e vem se aproximando. Não aproxima muito para o componente não voar. Se tiver um pouquinho mais de ar, o componente pode voar. Joga aí uns 15 segundos, ó. Tira e vê se o componente grudou. Ó, ainda não grudou. Vou colocar um pouco mais pra frente. Jogar um pouco mais de ar. Só não pode aumentar o ar muito para não voar o componente. Agora já grudou, eu posso aumentar aqui a velocidade do ar. Joga um pouquinho de fluxo. Ó, o componente desceu. Pronto. Deu uma mexidinha no componente, já pode parar, tá? Espera esfriar um pouco. Bom, pessoal,
componente aqui já esfriou, né? Vamos fazer uma limpezinha aqui rápida pra gente fazer o teste aqui do componente de novo, tá? Pra ver se não deu alteração. Às vezes só da gente soldar o componente ele já danifica, tá? Aí você pensa que o componente tá bom porque colocou um novo e não faz o teste. E aí quando vai fazer o teste o aparelho não tá carregando ou tá consumindo bateria e não resolveu nada, tá? Vamos colocar aqui o aparelho na carcaça pra gente fazer o teste de novo. Multímetro na escala de microamperes. Borne aqui na escala de miliamperes e microamperes, né? Ponteira vermelha do multímetro no positivo da fonte, que seria o vermelho, e o negativo da fonte no pino 8 aqui da plaquinha de teste. E com a ponteira preta que sobra do multímetro a gente vai fazer o teste. No pino 1, pino 1 tá dando 7.8. Tá um pouco acima, tá? Do normal. Geralmente dá 4, 4.3, 3.8. O pino 2 tem que dar metade desse valor. Mais ou menos a metade do valor. Tá dando 2.7, 2.8. Pino 3. Pula o pino 4, vamos pro pino 5 aqui. Ó, o pino 5 tá dando valor normal. Então o pino 1 ali tá dando um valor um pouco mais alto. Deveria estar dando o mesmo valor do pino 4 aqui, do pino 5. Pino 6 dá mais ou menos a metade do valor. E o pino 7 também tá bom. Então o pino 1 tá um pouco elevado aqui, ó, o valor. Vamos medir agora o pino 4 para ver se tem consumo. Esse consumo aqui pode ser ainda da bateria, né? Que a bateria tá descarregada. Onde foi que põe a outra bateria? Vamos colocar a bateria com um pouco de carga pra gente ver se ela dá alguma alteração. Tem que dar em torno de 360, 350 para estar mais ou menos dentro do valor. Pino 4, o pino 4 aqui a gente vai testar, ó, 358. Nesse caso aqui tá bom, tá? Esse valor tá bom. Vamos colocar aqui a tela para ver se o aparelho tá ligando. Por isso que eu falei para vocês, o correto é colocar um componente novo, que daí não é mais seguro, tá? Mas também tem risco. Eu peguei um lote de componente esses dias aí, de Tristar, que a cada 3, 1 ou 2 estava bom, o restante estava estragado. Então não é porque tá novo que o componente tá bom. Pessoal, quando vocês for trocar a tela dos aparelhos, vocês procuram tirar esse plásticozinho que tem aqui de trás, ó, tá? Isso aqui não é para ficar na tela, isso aqui é só para proteger a tela quando ela tá nova. Quando vocês vão fazer a troca, tem que tirar essa parte aqui para poder essa estrutura aqui de metal, essa lata aqui, poder esfriar aqui o display e evitar do aparelho estar aquecendo. Com esse plástico aqui o aparelho continua aquecendo, então evita de deixar esse plástico aqui, ele não foi feito para deixar aqui, tá? Por detrás, esse vermelho aqui que vocês estão vendo. Vou conectar aqui o display para a gente fazer o teste se o aparelho já está ligando pelo menos. Vou aumentar aqui a minha fonte para 2 amperes, que a gente vai fazer o teste para ver se o aparelho está carregando. Vou conectar aqui na minha fonte, carregador, e vocês vão ver aí na parte de baixo, aqui assim, na parte do azul, o consumo de corrente que o aparelho vai ter. Deveria estar puxando em torno de 700 mA. Pode ser que a bateria não está bem conectada aqui, ó. Aí, agora sim, ó, 800 mA, tá? Agora o aparelho está carregando normalmente, ó.
Aqui, pessoal, é porque a bateria não está bem conectada, então ele está escapando, tá? Vou conectar aqui a bateria do cliente mesmo, pra gente ver se ela puxa. Antes eu vou mostrar aqui para vocês no microscópio o pino que faz essa identificação da bateria, tá? Às vezes você vai trocar componente achando que o componente está ruim, sendo que o componente está bom, na verdade ele não está identificando a bateria, tá? E já vou aproveitar e mostrar aqui para vocês como que vocês resolvem essa parte. Aqui, pessoal, esses pinos aqui, ó, que faz a identificação da bateria, ó. Tá? Esse e esse daqui, ó, faz a leitura dos dados da bateria. Então, essa parte de dentro aqui que vocês vão puxar. Vocês nunca vão puxar dessa parte aqui, ó, sempre assim, ó. Pega ali dentro, ó, e roda para fora assim, aí puxando, ó, rodando e puxando. Não puxa muito para não amassar a hora que descer a bateria. Agora puxa esse outro para cá também, ó. Enfia a ponta da pinça, da espátula por debaixo do bisturi, né? Por de trás, vai rodando e puxando para frente, ó. Que assim tá bom. Vocês veem que ele tá aparecendo bem mais a ponta aqui agora, né? Essa ponta aí que não tava aparecendo, ó. E aí não tava fazendo contato na bateria. Não tava fazendo contato nesses dois pinos aqui, ó, do meio da bateria, ó, e por isso o aparelho não deixa, e por isso o aparelho não carrega, tá? Se a bateria não tiver danificada também, tá marcando ali que tá carregando, ó, mas esse consumo aí de 400 mAh, agora sim engrenou. Geralmente quando ela está muito baixa, ele começa com a carga um pouco baixa, né? Uma corrente um pouco baixa, em torno de 300, 350. E aí depois ele aumenta a amperagem, depois que a bateria já pegou um pouco de carga. No caso aqui ele está puxando aí, ó, 900, né? 900 aqui. 941 mAh, tá? Voltagem, aquilo ali é quantos watts está puxando, beleza? Então tá aí, pessoal, para ele já tá carregando. Vou deixar ele aqui carregando um pouco. E a hora que ele estiver ligando eu já volto pra gente encerrar, beleza? Bom, pessoal, tá aí, ó, o aparelho tá carregando, né? Vou desconectar aqui o cabo, ó. O rainho sumiu ali, vou conectar de novo. Carregando. Tá? Então, o aparelho funcionando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beleza? Deixa aqui carregando um pouco. Qualquer dúvida, pessoal, só tá perguntando aí no grupo, tá? Que eu vou estar sanando a dúvida de vocês aí, tá? Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Até a próxima aí.